temos o dever de administrar. E logo mais, então nós sabemos o que iremos fazer. E agora, os irmãos que servem as crianças podem ir com elas. E vamos ter a palavra a respeito do casamento. Breve. Semana passada, os irmãos ouviram a ministração. Eu não estava aqui, tive que ouvir para saber o que os irmãos tinham ouvido. E vários irmãos me sugeriram: pastor, coloca domingo que vem outra vez. Coloca outra vez. Para ouvirmos como congregação de novo. Eu disse: não precisa disto. Mas, de fato, eu gostaria que todos os entre nós que têm algum juízo, que parássemos para ouvir outra vez. Casados, solteiros, descasados, idosos, novos, todas as idades. Porque dentro do contexto, o Senhor nos abriu uma abrangência muito grande, que tem a ver com a nossa vida com o Senhor, mas no contexto, o casamento. E domingo passado então nós tivemos, e a ministração que está gravada é com quem casar, não é isto? Todos já têm os dados a respeito de com quem de casar. Aqueles que pensam que irão se casar. No próximo domingo vamos buscar a revelação do Senhor para a resposta, ou para dar elementos para avaliação do outro aspecto. Então, até então, trabalhamos, ainda que de maneira elementar, as realidades que envolvem o casar. A pergunta é: casar ou não casar? Casar, por quê? O porquê nós já vimos também, não? E depois, casar com quem? Os elementos para avaliar com quem também já recebemos. Então chegaremos a outro lado desta realidade. Os que já responderam não casar, ou os que estão pensando não casar. No próximo domingo, então, nós abriremos a palavra do Senhor a esse respeito. Não casar, por quê? Quais seriam as razões para alguém decidir que não iria casar-se? É necessário ouvir o que nós já ouvimos várias vezes mais. Porque ao longo da nossa vida, tudo que ouvimos, fomos ensinados, fomos encaminhados sem qualquer entendimento e reflexão, não se harmoniza com o que está na palavra do Senhor. Então estas coisas estão impregnadas em nosso subconsciente, em nossa cultura, e são fortalezas que estão plantadas dentro de nós. Mas se não tivermos entendimento bíblico profético devido, não teremos coragem de romper. Os irmãos que têm pesquisado a respeito desta questão de fortalezas, como elas são formadas, Peter Wagner, os eruditos pesquisadores deste assunto, e também o George Oates, vários irmãos ouviram o George Oates, é um pesquisador, ama o Senhor, e alguns irmãos muito sérios, muito bem equipados. Eles têm concluído que as fortalezas vão sendo solidificadas a partir de 100 anos de um tipo de conduta e de prática e de pensamento. Ou seja, uma geração passa para outra, e já numa terceira geração, há determinadas coisas que esses irmãos nas suas pesquisas encontraram.
em várias culturas, em vários povos, fortalezas solidificadas há 300 anos, para mudar só com intervenção extraordinária do poder de Deus. Por isso, em vários povos, o Evangelho de Jesus chega, as pessoas se convertem e ficam praticando as duas coisas: a feitiçaria que praticavam antes e uma forma de evangelho que diz que estão praticando. Li um documento de uma situação vivenciada em um dos países da África. Uma igreja europeia, seja uma denominação, e deu uma contribuição muito grande para o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo no início do século XX, final do XIX e início do século XX. Essa denominação, infelizmente, hoje já está muito secularizada. O conceito chamado de liberalismo teológico infiltrou-se muito, mas Deus ainda tem muitos dos seus filhos piedosos desses vínculos. Mas eles tinham um projeto de décadas na África. Chegou o tempo, agora nos anos 80 para 90, e eles concluíram que iriam transferir a administração da igreja na África aos africanos. Os seus missionários, enviados da Europa, e que administravam, lideravam as igrejas daquela expressão evangélica, iriam retornar ao seu país, iriam entregar a liderança nacional aos africanos. Isso ocorreu em quase todo o mundo. 2 se apresentaram como candidatos. 2 líderes muito bem equipados foram à Inglaterra receber educação formal, educação teológica na denominação. Anos como líderes da igreja naquele contexto evangélico na África. E quando chegou a hora de tomar a decisão de escolher quem iria assumir a liderança nacional, um daqueles líderes procurou os feiticeiros das tribos para se associar em trabalhos, para que ele fosse nomeado. É uma informação extremamente chocante. Eu tenho lido informações durante os anos que investi muitíssimo na pesquisa destas coisas, anos 90, e prossigo fazendo em tudo que se tem de indicadores novos. Quantidade de pessoas na África que são crentes e que continuam buscando orientação dos, como é que chamam os líderes lá dos povos tribais? Os feiticeiros das tribos. Mas no Brasil isso também tem muito, só que de forma diferente. As pessoas conheceram Jesus, o Evangelho de Jesus, nas fortalezas, ficaram lá. Há um número muito grande de liderança evangélica no Brasil que rejeita tudo isso que se chama guerra espiritual. Isto é um dos indicadores dessas fortalezas. E com respeito à questão do casamento, amados, nossa geração, cada geração tem sido vítima maior do que a anterior, mas nós não recebemos instruções sobre casamento, nenhuma. Quando domingo passado ouvimos, quando trouxeram o Evangelho para o Brasil, não nos ensinaram a vida segundo a palavra do Senhor. Levava a pessoa a ser evangélica e depois ela era doutrinada em função da expressão denominacional. Eu lamento afirmar isto, reconhecer isto. Tem apenas 150 anos, a igreja está fazendo 150 anos agora, 150 anos que chegou o primeiro missionário para evangelizar no Brasil, apenas 150 anos. Eu já vivi mais um terço dessa história,
Então foi ontem. E nós podemos saber estas coisas